Na reflexão de hoje, eu quero trazer a sua atenção para duas histórias da Bíblia bem conhecidas. Dois milagres de Jesus muito comoventes. A história da ressurreição da filha de Jairo e a história da mulher que sofria com um fluxo de sangue e que foi curada por apenas tocar nas vestes de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar dessas passagens bíblicas. Mas eu quero te convidar hoje a refletir nessas histórias de um ângulo diferente. Elas são narradas no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Ali nos conta que o presidente da sinagoga, chamado Jairo, suplicou a Jesus que fosse até a sua casa para curar sua filhinha que estava doente. Jesus concordou e então partiu com ele para sua casa. Bem, junto com Jesus e Jairo tinha seus discípulos e uma multidão. E no meio dessa multidão, uma mulher que estava morrendo aos poucos. Ela tinha uma forte hemorragia, sofria muito. E ela, de uma forma silenciosa e discreta, tocou nas vestes de Jesus. Ela acreditava que ficaria boa se apenas tocasse na roupa dele. E assim ela o fez, e a sua fé a curou daquela doença aflitiva. E enquanto Jesus ainda falava com ela, chegou a notícia de que a filha de Jairo já tinha morrido e que não havia mais necessidade de Jesus ir até lá. Mas no versículo 36, Jesus disse àquele pai desesperado: "Não tenha medo, apenas exerça fé." E os versículos seguintes nos mostram que Jesus ressuscitou aquela menina. Bem, nesse capítulo 5 de Marcos, achamos uma mulher desesperada, uma mulher angustiada, sofrendo muito, uma hemorragia incurável e um pai desesperado porque sua filhinha está morrendo. Bem, mas agora vamos refletir um pouco. Jairo era um líder espiritual daquela época, mas estava desesperado. E isso é compreensível, pois há momentos na vida em que você não vê luz por nenhum lado e o sofrimento às vezes é tão grande que até a Bíblia parece não dizer nada. Esta era a situação daquele pai de Jairo. Com a sua filhinha morrendo, ele também sentia que estava morrendo por dentro, embora as pessoas não percebiam a dor que estava em seu coração. Hoje, muitos também passam por tantos sofrimentos que acabam morrendo em vida, perdem a razão de viver. Neste momento, com certeza, tem milhões de pessoas enfrentando a morte. Não falo apenas da morte física, refiro-me também à morte emocional, social e espiritual. Por exemplo, tem uma senhora que escreveu: "Todo dia sinto que estou morrendo aos poucos." Sabe quando ela disse isso? Ela disse após o seu segundo divórcio. Você entende o que ela estava tentando dizer? Também tem um pai aflito que disse: "Meu filho está escravizado no mundo das drogas e é como se a vida tivesse acabado para mim." Você é capaz de compreender o que esse homem angustiado está querendo dizer? Sabe, nós vivemos num mundo maldito pelo pecado. E mais cedo ou mais tarde, eu, você, teremos que encarar a morte. Não somente no leito de um hospital, mas talvez na porta da fábrica onde seu nome aparece na lista dos demitidos, ou nas palavras do esposo ou da esposa dizendo que o amor acabou, ou na traição do melhor amigo. Minha pergunta é: como você deveria reagir diante da morte? Da morte em vida, eu me refiro. Quando o seu desespero é tanto que parece ter acabado sua razão de viver. O que devemos fazer? Aceitar? Bem, aceitar é uma possibilidade, mas como aceitar isso? E outra pergunta: por que, apesar de conhecermos a Deus e termos a esperança da ressurreição, ainda assim nos desesperamos diante da morte de um ser querido? Bom, volte sua atenção para a história bíblica de hoje. Pense um pouco. Jesus caminhando rumo à casa de Jairo. Uma multidão o acompanhando. No meio dessa multidão estavam os seus discípulos, um pai desesperado e uma mulher aflita com uma hemorragia que lhe tirava a vida aos poucos. Com quem você se identifica melhor?
Com a mulher com o fluxo de sangue que vai perdendo a vida lentamente, ou com o pai que vê a filha querida morrendo e não sabe mais o que fazer para salvá-la. Quem sabe você se identifique com os discípulos que estão ali sem entender nada, ou se identifique com a multidão. Quem é você nessa história? Bem, graças a Deus que no cenário dessa história de confusão, tristeza e dor, existe outro personagem chamado Jesus. Aquele que prometeu estar conosco todos os dias e que sempre aparece nos piores momentos do ser humano, pronto para ajudá-lo. Você se lembra o que ele disse à filhinha de Jairo para ressuscitá-la? Os versículos 41 e 42 diz que Jesus pegou na mão da menina e disse: "Levanta-te!" E ela voltou a viver. Agora, nesse momento, você que sente estar morrendo por dentro, ou que já se sente morto por tantas perdas na vida. Agora, feche os seus olhos. Imagine neste momento, ele entrando na sua casa e lhe dizendo: "Levanta-te!" Sua voz é enérgica, é uma ordem cheia de vida. Bem, se você é um leitor da Bíblia, deve imaginar a voz suave de Jesus dizendo àquela mulher adúltera: "Eu não te condeno." Mas no cenário da história de hoje, a voz de Jesus é forte e poderosa, provocando temor e tremor entre os que estão ali presentes. A morte tem reinado poderosa entre os homens, mas naquele momento, Jesus a desafia. Sua voz é cheia de autoridade e ele diz: "Levanta-te!" E a menina levantou-se e começou a andar. Essas mesmas palavras servem para nos despertar das possíveis sombras do sono da morte em vida, morte emocional ou morte espiritual. Nos dias de Jesus na terra, havia tanta morte como hoje. Falo da morte em vida, quando você perde a razão de viver. Seu casamento está morrendo, seu sustento material está morrendo, sua família está morrendo. E você, será que está caindo aos pedaços por dentro? Você não morre apenas quando para de respirar e seu coração para de bater, não. Você morre em vida, quando cai e não se levanta. Então lembre-se, meu querido, Deus é o Deus da vida. Você não tem que esperar que chegue a primavera para que a vida triunfe e a morte seja derrotada. Escute a voz do Filho de Deus lhe dizer: "Levanta-te!" E aí, onde você estiver, experimentará a vitória sobre a dor e o sofrimento. Jairo era o chefe da sinagoga, um homem inteligente, culto e bem preparado. Mas por que ele se juntou àquela gente simples? Você sabe quem formava aquela multidão que seguia Jesus? Eram prostitutas, ladrões, leprosos. Em outras palavras, eram os desprezados da sociedade, os rejeitados, homens e mulheres sem esperança. E ali, no meio da multidão, estava o presidente da sinagoga. Mas como foi que ele foi parar ali? Meu amigo, minha amiga, a vida é ingrata, sim. Sim, a vida é muito ingrata. Mas dentro da sua ingratidão e aparente incoerência, a vida é também como um grande mestre. A vida nos ensina com lições que, de outro modo, nunca aprenderíamos. Foi assim com Jairo. Sua filhinha estava doente e a ciência médica daqueles tempos não tinha um remédio para aquela jovenzinha. Aonde ir então? Cada braçada que Jairo dava para sair daquela areia movediça o afundava mais no seu mundo de temores, dúvidas e preconceitos. Aliás, sempre houve pessoas que olhavam para Jesus com preconceito, não é? Disseram a respeito de Jesus: "Pode algo bom sair de Nazaré? Também não é este o filho do carpinteiro? Se és o filho de Deus, salva-te e salva também a nós." Você vê, eram mentes arrasadas pelo preconceito. Pessoas que precisavam desesperadamente de Jesus, mas tinham medo de buscá-lo publicamente.
Mas Jairo estava agora diante da morte da sua filhinha querida. E aí, sem saber o que fazer, nem para onde ir, lembrou-se de Jesus e correu pedindo ajuda. Esse mesmo Jesus que ajudou Jairo está hoje perto de você. Embora você não consiga vê-lo, está aí ao seu lado, com uma oferta de salvação gratuita. Oh meu Deus, o que eu fiz de errado? Oh meu Deus, por que o Senhor ajuda a todos menos a mim? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, por favor, nunca culpe a Deus se te faltar fé. Não se acomode em meio ao sofrimento. Faça como a mulher da história de hoje. Procure, vá atrás, busque a Deus com fé, assim como ela fez, tocando nas vestes de Jesus. Não permita que a morte em vida tenha domínio sobre você. Clame em seu coração, chore se quiser e logo depois abra seu coração a Deus e diga como o apóstolo Paulo: eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Na história que consideramos hoje, que conta a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia, nós podemos encontrar a maravilhosa resposta para o drama que muitas vezes enfrentamos nessa vida. A cada passo estamos diante da violência, diante da morte de um ser querido, diante da morte espiritual de um filho, diante da morte de nosso casamento, nossa família, sonhos destruídos, quantos planos que acabaram no lixo. Então, se você sente que sua vida está se acabando aos poucos como a mulher com hemorragia, ou se já se acabou como a filha de Jairo, então ouça a voz de Jesus se repetir para você: não tenha medo, apenas exerça fé. E por fim, ouça sua voz forte e enérgica lhe dizer: levanta-te. Que Deus abençoe você, sua família e que vocês tenham um ótimo dia.